noite, queridos da Igreja Juvevê, que estão aqui conosco presencialmente. Boa noite também aos que estão nos assistindo pela TV Juvevê. Hoje nós temos um dia reservado especialmente para que coloquemos os nossos pedidos e nossos agradecimentos. E faço um apelo para você que entra no virtual e coloque. Mesmo os que estamos aqui, podemos também colocar os nossos pedidos e agradecimentos para que possamos orar. A oração intercessora é uma oração recomendada e todos nós temos necessidades. Gostaria então agora de que os irmãos inclinassem suas frontes para que possamos fazer a oração. Senhor Deus, obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é o pão vivo. Faça que o nosso coração goste dela, que se achegue a ela e que se alimente dela, Senhor. E que assim a nossa vida seja transformada. Abençoe cada um que veio beber da tua palavra, comer teu pão vivo. Te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite a você que está aqui. Boa noite a você que está nos assistindo de casa. Que você neste momento possa louvar conosco. Nós vamos iniciar o nosso louvor com o hino 420 do nosso cenário. Ó, que amigo em Cristo temos. Poderemos ir além do rio. Vamos cantar esse hino do nosso cenário 570. De um lugar
ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo naquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sono poente, que uma gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Começou vivendo da vencer a final. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Amém. Feche os seus olhos. Querido e amado Pai, te agradecemos pela vida, pela saúde, pelos cuidados e pela proteção. Amado Pai, te agradecemos porque hoje, numa quarta-feira, podemos vir à sua casa de oração. Que o Senhor esteja conosco aqui e esteja com a pessoa que trará a mensagem. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Que músicas bonitas, né? Me lembra bastante da minha infância. E obrigado, pessoal. Vocês nos ajudam a aproximar-nos do trono de Deus com a música. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia na carta de 3ª de João. 3ª de João. Eu acho que não é dos livros muito lidos ou conhecidos, mas eu gostaria de tirar um pouquinho de uma história, algumas lições para nós hoje. Muito bem. Vamos então curvar nosso rosto, vamos orar. Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque é por tua misericórdia, Senhor, que estamos vivos, que temos saúde. É por tua bondade também, Senhor, que nós todos os dias vemos as pessoas que amamos, que queremos. E nós queremos, Senhor, pedir a tua presença nas nossas vidas nesse momento.
que Teu Santo Espírito esteja conosco, ajudando-nos a entender a Tua palavra. E em nome do Teu Filho amado Jesus pedimos. Amém. Você já imaginou se algum dia o pastor da tua igreja, ou, né, em uma outra linguagem, pastor da tua igreja, o pároco, ou qualquer outro líder religioso que tenha mais próximo a você, te escreva uma carta e te dê algum conselho? Geralmente essa pessoa faria baseado na convivência que tem contigo, né? E te daria conselhos baseado nos problemas que ele percebe, elogiaria provavelmente algumas atitudes, mas com certeza corrigiria algumas coisas que são necessárias. Perdão. E essa carta de João, ele escreve e ele fala de 3 pessoas. E a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas. Então, João começa dizendo assim: eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo, querido, que amo na verdade. Né? Então, imagina que era um pastor que já tinha terminado o período dele ali na igreja e mudou para uma outra responsabilidade. E estando lá, ele escreve uma carta para o amigo dele, né, que estava lá. E daí ele mandou essa carta. Né, e olha o conteúdo legal. Verso 2. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Né? Então, João conhecia a capacidade, conhecia a fortaleza espiritual, conhecia a fé de Gaio, sabia que ele tinha uma fé bem desenvolvida e desejou aqui que a fé dele fosse acompanhada de uma saúde à altura. Né? E logo no verso 3, João começa a colocar algumas notícias que ele escutou. Né? Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e como você vive de acordo com a verdade. Então, pelo testemunho de outras pessoas, João tinha escutado que Gaio se comportava de maneira digna. E o texto diz que ele vivia de acordo com a verdade. Então, pelo testemunho de outros, se via esse comportamento na vida de Gaio. Agora, no versículo 4, ele termina essa primeira sessão dizendo assim: eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Eu imagino que todo pastor, eu lembro que quando eu fui professor numa escola adventista, eu tinha alunos e alunos, né? Entre eles, entre os alunos que eu tinha na sala de aula, havia alguns que nunca tinham aberto a Bíblia, né? E eu dava aula para a 5ª série, os bem pequenininhos, né? E eu lembro uma vez o pai de um dos meninos chegou assim bem revoltado na minha sala e falou assim, mostrou a mochila, tá vendo essa mochila pesada, cheia de livro, e ainda tem que trazer uma Bíblia dentro? Ele reclamando, né? Aí eu falei, o senhor traz ele todos os dias? Ele respondeu, sim. O senhor pode ajudar ele? Ele não sabia muito o que dizer, né? Então ficou calado. Mas a Bíblia sempre veio. É interessante que aquele mesmo menininho, o filho dele, nunca tinha aberto a Bíblia, não sabia os textos bíblicos, não sabia como encontrar um livro, capítulo e versículo, e a gente ensinou para ele. E eu lembro que eu não dava lição de casa, eu dava desafio semanal. E o desafio semanal era memorizar um versículo aqui, contar uma história lá, né? E daí, quando eu vi que eles já tinham, e eles aceitavam assim de maneira de coração aberto, criança, né? Isso é muito, muito bonito da criança. Ela está aberta a conhecer de Deus, ela está aberta a conhecer da palavra de Deus e tudo, né?
Então, quando eu decidi, vou fazer um desafio maior agora, vamos ver se eles conseguem. Né? Quinta série, eles gostam de desafios. Então, eu tenho o desafio. Vamos lá, vamos memorizar o Salmo 23. É um super desafio. Né? Eu lembro que eu tinha 10 anos quando eu memorizei o Salmo 23. E então, quando chegou o dia, todos ficavam do meu ladinho ali, eu sentado, era o professor, né? Ficava lá do meu lado, e daí aqueles toquinhos de gente recitando, né, o Salmo 23, em diferentes versões, porque cada Bíblia é uma versão diferente. E daí veio aquele menininho, que era o menor de todos. E daí ele recitou o Salmo 23, e eu por dentro comecei assim a me emocionar, sabe, chorei por dentro. Porque a gente vê o crescimento, como pastor, a gente vê o crescimento, as pessoas que não tinham conhecimento nenhum da palavra de Deus, sabe? Crescendo, sabe? Aos poucos, a tal ponto que a palavra de Deus se internaliza e aquilo traz uma mensagem, né? Por que a gente faz, às vezes a gente acha, né, memorizar um texto bíblico é algo muito mecânico. É mecânico, mas é muito útil, né? Imagina, se você consegue memorizar um texto que diga o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Qual que é a mensagem por detrás desse versículo? Eu tenho quem me cuida, né? Eu tenho quem provê as coisas que eu preciso, né? E a outra parte, o versículo 4, né? Ainda que ande pelo vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Através das dificuldades da vida, eu não vou caminhar sozinho, Deus vai estar comigo. Você vê que interessante? Então, quando ele diz assim, que ele não tinha maior alegria, não existia para ele maior alegria que saber que os filhos dele seguiam a verdade. Valeu a pena o trabalho dele como pastor. Agora, no versículo 5, amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Então ele tinha um dom, Gaio tinha um dom. Ele cuidava das pessoas que passavam por ali, mesmo que não as conhecesse. Isso se chama hospitalidade, né? Um dom. Então ele era muito hospitaleiro e ele recebia as pessoas. Verso 6. Eles falaram à igreja daqui a respeito da sua amizade afetuosa. Peço que continue a suprir as necessidades deles de modo agradável a Deus. Então, era uma pessoa que supria as necessidades, que recebia as pessoas em casa, que realmente demonstrava nas atitudes que vivia a verdade, demonstrava nas atitudes que tinha sido, com certeza, uma pessoa transformada, né? E então, verso 8, assim nós mesmos devemos sustentá-los, a fim de que nos tornamos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Aqui João fala sobre os pregadores itinerantes que vinham, né? Existia naquela época pregadores itinerantes, parecido com o que se faz hoje. Chegavam na igreja e então os irmãos recebiam, né? Alguns levavam até a casa para dar um alimento ou pouso, né? Para a pessoa ficar ali pelo menos um dia, para depois continuar a viagem, né? Era bastante comum naquele tempo. Então, a história que começa bonita, agora vai ficar muito ruim. Porque vai entrar uma segunda pessoa nessa história, Diótrefes. Verso 9. Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante. Eu acho que se tivéssemos um Diótrefes aqui, ele queria tomar o lugar do Irani, né? Nosso primeiro ancião. Se tivéssemos Diótrefes entre nós veríamos pessoas que queriam ter posições importantes dentro da igreja. Responsabilidades dentro da igreja que coloquem elas em evidência e que todos sejam de alguma forma subalternos dele e que ele tenha algum tipo de poder. Ele ou ela, né? Interessante, tem um ditado que o poder absoluto corrompe absolutamente. E nós vemos esse ditado sendo uma realidade na vida de muitos imperadores, né? Muitas pessoas que chegaram ao poder, abusaram do poder,
malversaram os fundos do governo, etc. Tanta coisa, né, que a gente vê por aí. E aqui nós vemos um exemplo dentro da igreja. Uma pessoa que deseja estar em primeiro lugar, né? Interessante. A segunda parte do versículo diz que ele se recusa a receber-nos. Então, Gaio era hospitaleiro, Diótrefes não era. E ele se recusava a receber. E então, no versículo 10, quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Acusações maldosas, provavelmente mentira, né? Logo, ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede os outros de ajudá-los. E quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Que situação difícil. Já conheci uma situação parecida assim. Fomos fazer um evangelismo em um lugar, não vou dizer o lugar exatamente. Chegamos nesse lugar e então começamos uma campanha de evangelismo, 3 meses de pregações de segunda a quinta-feira, todas as noites. E então, eu era do grupo de pessoas que dava estudo bíblico nas casas. Então, quando a gente tinha passado já uns 2 meses, eu percebi que tinha gente seguindo. Enquanto a gente fazia as visitas, alguém estava seguindo a gente para saber, né, o que a gente estava fazendo, não sei. E daí a gente chegou um dia lá na campanha, ou na casa onde a gente se reunia, e daí a gente descobriu que tinha um complô contra o evangelismo. Eu falei, nossa, mas de quem que é esse complô? Deve ser de outra igreja, né? E tinha sido da própria igreja onde nós estávamos, tínhamos como base. Eu falei, que esquisito, que estranho. Pois é, não é uma realidade longe da nossa. Parece até extremo, né? Mas sim é realidade. Sabe, às vezes dentro da realidade da igreja, nós encontramos pessoas que trabalham para o mesmo objetivo, mas paralelamente com outras pessoas. Por exemplo, professores de escola sabatina, nós temos vários na igreja, né? Instrutores bíblicos, nós temos aqui mais de 100 pessoas que estão envolvidas dando estudo bíblico, né? E etc. E pode haver competição entre eles, pode haver esse sentimento, né, de competição. Talvez não em todos, mas em algum que outro também isso aparece. Não é o sentimento correto, não é a atitude correta. E olha só, o texto continua dizendo, no verso 11, amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem prova que é filho de Deus. Quem faz o mal prova que não conhece a Deus, né? Então, aqui fica a lição que João deixa. Veja os bons exemplos da igreja e segue esses bons exemplos. Aprende deles. Daqueles que cometem erros, aprende dos erros deles. Não repete os erros deles. E então, aparece uma terceira pessoa, no verso 12. Todos, incluindo a própria verdade, falam bem de Demétrio. Nós dizemos o mesmo a respeito dele, e você sabe que falamos a verdade. Então, ali dentro da igreja, dessa igrejinha, provavelmente uma igreja pequena, existiam 3 pessoas destacadas, né? A primeira, Gaio, que tinha um bom exemplo em tudo. A segunda, Demétrio, que tinha um mau exemplo, oposto ao de Gaio, e um terceiro aqui que aparece uma curta descrição, mas que já dá uma ideia de que Demétrio tinha um bom testemunho, né? Então, Gaio podia seguir o exemplo, né? O exemplo de Demétrio. Agora, vamos fazer uma viagem na Bíblia, e eu quero mostrar uma atitude de submissão lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7. A primeira vez que eu li a terceira carta de João, eu me perguntei, nossa, por que esse texto está aqui, né? Por que aparece esses conselhos assim? Parece tão
Parece uma carta tão simples, né, à primeira vista, mas é para a gente pensar um pouquinho sobre as atitudes dentro da igreja, as nossas atitudes dentro da igreja, né? Com relação às pessoas que estão ao nosso lado, os nossos líderes, os que estão, de alguma forma, convivendo com a gente e tendo as mesmas experiências dentro da igreja. E aqui no capítulo 7 de Lucas, a gente encontra uma história que, primeiro, a pessoa principal aqui, além de Jesus, é um oficial romano. Os oficiais romanos eram considerados, assim como qualquer outra pessoa de outra nação, um gentil. Gentil não era uma palavra bonita, entendeu? Era uma palavra pejorativa, que dizia assim, vocês do bairro tal, vocês lá vocês lá da, sei lá, periferia, não sei. Geralmente esses termos assim que estão relacionados com coisa ruim, sabe? Os samaritanos eram considerados gentios e os judeus acreditavam que eles, ou às vezes, inclusive, se dirigiam a eles chamando eles de cachorro, ou seja, menos que gente. Entendeu? Então a palavra gentil era negativa. E aqui aparece essa pessoa, esse oficial romano, só que a atitude dele é tão positiva que é impressionante, assim, impressionante não somente para as pessoas que estão ali, mas também para Jesus. Jesus se impressiona. Verso 1. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso àquela multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo, à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Verso 4. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo, ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Você vê, os judeus reconheceram aqui, apesar de que era um gentil para eles, eles reconheceram que era alguém que respeitava, amava o povo judeu e que tinha construído uma sinagoga para eles, né, de presente. E aí os líderes da sinagoga dizem assim, Jesus, você tem que fazer esse milagre, porque aquele homem merece. Essas são as palavras deles, né? Ele merece. Olha, Jesus foi com eles, Jesus não contestou a situação, né? Jesus é madureza espiritual em pessoa, né? Mas ali no verso 6, Jesus foi com eles, mas antes de chegarem a casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer, Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Olha só a atitude dele. Ele, como oficial romano, assim para a gente entender um pouquinho, os judeus estavam vivendo um momento de ocupação. Eles estavam sendo ocupados, ou, vamos dizer, em outras palavras, colonizados pelos romanos. E então, se um oficial romano dissesse alguma coisa a um judeu, ele tinha que obedecer. Senão teria consequências. Só que aqui a gente não vê essa atitude nesse oficial romano. A gente vê uma atitude completamente contrária. Ele não se sentia digno de que Jesus viesse até a casa dele. Ele acreditava que a presença de Jesus lá seria motivo de muita honra. Então, ali no verso 7, ele diz assim, não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Ele sabia com quem estava falando, né? Interessante, né? Os líderes da sinagoga tinham dito, Senhor, tu tem que ir lá fazer isso, porque ele merece. E ele, quando fala de volta com Jesus, ele diz completamente o contrário. Ele diz assim, Senhor, eu não sou digno de que venhas à minha casa.
Você vê, ele não cobra de Jesus nada, como estava fazendo os líderes judeus. A atitude é completamente diferente. Então, nós vemos de um lado pessoas dentro da igreja que pensam, e aqui o exemplo dos líderes, né? Pessoas que pensam que por méritos, né, elas merecem algum tipo de, não sei, ajuda, visita pastoral. Alguns dias atrás eu escutei uma pessoa dizendo assim, eu sou dizimista da igreja, eu tenho o direito de saber como funcionam as coisas. A igreja não esconde nada, se tiver que fazer apresentar, né, a gente apresenta tudo, né, questão financeira, departamentos, etc. Tudo é aberto. Mas não porque você é dizimista. Porque isso aqui não é um clube. Entendeu? Isso aqui não é um clube. A gente não dá o dízimo como pagando uma mensalidade para mim ter direito a participar das atividades. Não funciona assim, né? Dízimo é uma coisa tua com Deus. É você e Deus e ponto, entendeu? Você e Deus. E aqui nós vemos líderes judeus pensando nessa meritocracia, né, que eu mereço alguma coisa. É uma atitude errada, que a gente tem que corrigir se a gente tem aí no nosso coração. Mas então a gente vê o exemplo, né, na vida de quem, vamos dizer assim, estava conhecendo a fé, né, alguém que era considerado um estrangeiro, gentil, né, o oficial romano, e a atitude dele é impressionante, porque ele vem com humildade, se apresenta diante dessa necessidade, ele se apresenta a Jesus por terceiros, reconhecendo a autoridade de Jesus. E olha só, lá no seguinte versículo, verso 8. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo aos meus escravos, façam isto, eles fazem. Então lembra que no início ele tinha dito assim, tão somente dá ordem, só preciso que o Senhor dê a ordem. Mais nada, não precisa vir aqui, eu não preciso ir até lá, não sou digno de estar na tua presença. E daí Jesus, olha só a resposta de Jesus. O homem sabia com quem ele estava falando, ele sabia que Jesus tinha autoridade superior a dele. Então no verso 9, Jesus se surpreende e diz assim, quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Imagina Jesus, né, escutando as palavras dos enviados, né, do oficial romano. E então aqui diz o texto que ele se virou, né, voltou-se para a multidão que o seguia e disse, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Jamais vi fé como esta em Israel. Sabe, por 2 oportunidades eu fui convidado a pregar em igrejas evangélicas. Não lembro o nome. Mas, e parte da minha mensagem, eu gosto muito de pregar sobre o Apocalipse, e parte da minha mensagem era sobre a segunda volta de Jesus. E quando eu mencionei a segunda volta de Jesus, eu escutei tanto amém naquela igreja, que eu falei, nossa, me surpreendi, não era algo comum para mim escutar, né? Mas eram as pessoas que vibravam com a ideia de que Jesus está voltando. E daí eu pensei assim, poxa, na minha igreja, que leva a segunda volta de Jesus no nome, as pessoas não vibram tanto assim. O que está acontecendo? Por isso, é algo parecido, né? Jesus se surpreende com a fé de quem não era judeu. Ele se surpreendeu com a atitude de fé ali. Em Israel, ele jamais tinha visto tanta fé. Bom, agora eu gostaria de levar você lá para Salmo 32. Salmo 32. Muitos de nós vivemos
como se, melhor dito, muitos de nós vivemos não pensando sobre o que fazemos. Deixa eu ver se eu deixei claro aqui. A ideia é a seguinte: você para pensar nas tuas atitudes? Ou você funciona automaticamente e só faz as coisas e não volta atrás para refletir sobre o dia? Ou não volta atrás para refletir sobre as tuas atitudes durante o dia? Jesus nos deu um exemplo para ajudar, uma ferramenta para ajudar nesse processo, que é a oração. Na oração você tem que relembrar o que aconteceu anteriormente, porque é necessário que você peça perdão pelas coisas que você fez de errado, que você peça ajuda nas coisas que você viu que você não conseguia sozinho. Então você reconhece que você precisa de ajuda, você não se considera autossuficiente. Por isso a oração é uma das ferramentas de Deus para transformar você. Por isso é necessária a oração. E aqui nós encontramos, em Salmo 32, algo que talvez vai trazer um pouco de luz na tua mente agora. Se você não teve a oportunidade, ou se até agora você não exercitou essa capacidade de olhar para trás e pensar, refletir sobre as tuas atitudes, teus comportamentos, como que você é, o teu caráter, a partir de agora tu pode fazer isso, ok? E vamos ler ali. Como é feliz, né, algumas traduções diz bem-aventurado. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada. Como é feliz ou bem-aventurado aquele que o pecado é perdoado, né? Cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto, e aqui tem uma lição que nós precisamos, enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Quando nós não exercitamos essa capacidade de refletir sobre as nossas atitudes, sobre o que eu tenho feito, sobre o meu caráter, sobre o tipo de pessoa que eu sou, essas coisas é que vão acontecer contigo. O teu corpo definha. Você geme o dia inteiro. São linguagens simbólicas para dizer assim, o que você não trata na tua mente vai ser somatizado no físico. Vai afetar o teu físico. Eu conheci uma pessoa nas Filipinas. Ela era funcionária da universidade onde eu trabalhava. E aí a gente fez amizade com um grupo de amigos, entre eles estava ela. E daí um dia ela falou assim, eu estou fazendo a mudança lá de casa, você pode vir lá me ajudar? Fui. Aí, chegando lá, eu vi assim, eu acho que eram umas panelas que estavam lá, e eu perguntei para ela, onde é que eu coloco, depois de fazer várias outras coisas, perguntei para ela, onde é que eu coloco essas panelas? E então ela veio com uns gritos assim, me chamou por nome e tudo, eu falei, fiquei quieto, né? Me surpreendi, me assustei com o que estava acontecendo. E daí eu só continuei fazendo, porque eu valoro a amizade, então eu acreditei que esperando um pouquinho o tempo passar, eu poderia entender por que ela fez aquilo, mas não tomei aquilo a peito, né? E não me deixei abater por aquilo, mas continuei ajudando ela ali. Então, um tempo depois, é um tipo de pessoa que tem dificuldade de aceitar que está errada. Você conhece uma pessoa assim? Pessoa que não aceita que está errada. E está claro para todo mundo que está fazendo, que está dizendo está errado. A pessoa mesma sabe que está errada, mas ela não dá o braço a torcer e não quer saber de estar errada ou de admitir que está errada. Era essa amiga desse jeito. Nós precisamos, se temos algum nível de comportamento semelhante a esse, nós precisamos vencê-lo. E então,
ali, finalmente, no verso 5, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste a minha culpa. Olha só que legal. Então, ali no versículo 8, o Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor, exultem todos vocês que são justos, gritem de alegria todos vocês que têm coração íntegro. Eu gostaria de terminar com o Salmo número 1. Salmo número 1. Que diz assim, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Parece a mensagem lá de João, né? A mensagem lá de João, aqui. Que não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. Esse é o justo. O justo é como uma árvore plantada junto ao rio, bem na margem do rio. Sempre tem água, sempre está verdinho, sempre vai ter fruto, sempre vai ter folhas verdes, sempre vai estar vivo. Quem é esse rio? Cristo. Cristo é esse rio, Cristo é essa água, né? Para que nós possamos ter o fruto no tempo certo, para que as nossas folhas nunca murchem, né? Para que a nossa vida, para que a nossa vida, a gente veja resultados práticos da justiça, do amor e tudo que a gente tem buscado quando a gente vem aqui na igreja. Nós precisamos estar do lado desse rio, do lado dessa fonte de água viva, que te permite, né, viver assim, que te permite ter folhas verdes, que te permite ter frutos. Essa árvore é Cristo. E a pergunta que fica aqui, como a gente viu no caso de Demétrio lá no início, Diótrefes, ele queria ser o primeiro. Cristo não tinha lugar na vida dele, porque só existia egoísmo. Mas aqui nós vemos que se Cristo não está conosco, né, de maneira simbólica, Salmo capítulo 1 nos mostra isso, que de maneira simbólica nós precisamos da companhia de Cristo. E daí eu pergunto, qual é o lugar que Cristo ocupa na tua vida? Nós podemos dizer, ele é meu amigo, alguém que está do lado. Né? Ou ele está no centro, né? Ele é o centro da minha vida. Se ele está no centro, então é ele que toma as decisões, não você. Ou pelo menos você consulta ele, né? Ou Jesus é quem você reconhece a existência, respeita que existe, mas é como se alguém estivesse por trás de você, que você não se preocupa em ver. Existem várias formas que nós podemos nos relacionar com Jesus. De maneira próxima, como você se relaciona com um filho, com uma esposa, com um amigo. Ou de maneira distante, como um conhecido lá do teu trabalho, que você sabe que existe, você respeita, você tolera, né? Mas é outra pessoa, entendeu? Então, e a pergunta que fica? Que tipo de relacionamento você tem com Cristo? Esse relacionamento que você tem com Ele vai definir que tipo de pessoa você vai ser. Que tanto você vai ser transformado. E a quantidade de defeitos que você vai perder ao longo do tempo. Por isso, tem um ditado que diz, você quer conhecer uma pessoa, você precisa passar tempo com ela. Então você tem que comer 1 quilo de sal com ela. Conhece Jesus, toma tempo conhecendo Ele. E você não tem como não ser transformado pelo poder divino
quando você se aproxima de Cristo. Porque é o mesmo poder que trouxe a existência do nada, melhor dito, que chamou à existência os mundos, o universo, esse planeta e as coisas criadas, é o mesmo poder que pode atuar em você e transformar você numa nova criatura. Eu quero colocar a vida de vocês nas mãos do Senhor. Eu também quero mencionar alguns pedidos que estão ali no chat ao vivo do YouTube. O tema de hoje era mudança de atitude. E aqui nós vemos vários pedidos, né? Pessoas agradecendo pelo amor, pelo cuidado que Deus tem por eles. Vários nomes sendo mencionados, como Helena, Elizabeth, né? Pessoas agradecendo pelas bênçãos, pela proteção, alguns que necessitam oração pela saúde, né? Outros agradecendo pela misericórdia de Deus, outros sendo gratos porque Deus dá trabalho, né? Eles têm dado trabalho. E tantas necessidades aqui que a gente pode ver, se você tem acesso, você pode ler lá e orar juntamente conosco por todos esses pedidos. Sabe, nós chegamos aqui na igreja com um objetivo comum. Queremos ser como Jesus. Queremos uma vida diferente. Não queremos ser como o mundo é, não queremos viver como o mundo vive. Nós reconhecemos que o mundo não tem muita coisa boa que oferecer. Por isso nós estamos aqui, porque sabemos que o que Cristo tem para oferecer é muito melhor. Então, vamos colocar esses pedidos nas mãos do Senhor, e eu gostaria de colocar o de vocês também. E eu sei que vocês têm pedidos, possivelmente por pessoas, famílias, situações financeiras, problemas que parecem muito difíceis de se resolver, mas queremos colocar nas mãos de Deus. Inclina teu rosto, vamos orar. Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque através das histórias que nós lemos hoje, de Gaio, Demétrio, nós vemos, Senhor, pessoas que viveram a verdade, que com a vida deram testemunho, Senhor, de que te seguiam, que são pessoas de fé, que cresceram, Senhor, na fé. Mas nós também vimos aqui, Senhor, exemplo de pessoas que não cresceram na fé e que, na verdade, se apartaram da fé. Pai Santo, em algum momento da nossa vida nós estivemos de um ou de outro lado. Mas nós queremos pedir hoje, Senhor, que Tu estejas na nossa vida, trabalhando, preparando, Senhor, o nosso ser para viver a eternidade contigo. Senhor, ajuda-nos a entender que tipo de relacionamento nós temos, cada um de nós tem contigo, para que nós não sejamos amigos Teus de longe, mas amigos Teus de perto. Que Tu possas, Senhor, trabalhar na nossa vida e transformar o nosso coração à medida do Teu caráter, para que assim, Senhor, estejamos sendo preparados para viver a eternidade contigo. Santo Deus, nós lemos aqui, vimos também vários pedidos, vários nomes, Senhor, sendo mencionados. Situações que parecem complicadas, difíceis para se resolver, desde a nossa perspectiva humana. Mas nós confiamos, Senhor, que Tu és muito mais poderoso, muito mais do que nós pensamos ou que nós podemos até imaginar. Por isso nós confiamos, Senhor, nas Tuas mãos nossos pedidos. Cada um apresenta um aqui, Senhor. Cada um tem uma necessidade. E nós confiamos no Teu poder, Senhor. Nós confiamos na Tua resposta. E desde já nós queremos agradecer pelas respostas da oração que estamos fazendo hoje. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.